E aí, galera, boa tarde. Meu nome é Jonatas. Então, eu vim aqui hoje, né, trazer uma partida de xadrez que eu joguei hoje, a análise de um campeonato, né, desse campeonato aqui, ó, que eu comecei a participar. É o meu primeiro campeonato, aí já fica a minha torcida, né? Não sei como é que foi a outra partida, mas eu ganhei. E aí, no caso, esse campeonato aqui tá com o formato da Champions, canal muito bacana, tá? Que me fez o convite. E agora vamos lá, vamos fazer a análise dessa partida aqui, tá bom? Que eu joguei contra o nosso amigo Danilo, tá? Big Crazy. E aí o que acontece? Foi jogada uma siciliana. Aí aqui, ó, tudo normal, E4, C5, cavalo F3, D6, propondo uma siciliana aberta, que é a que eu gosto de jogar. Assim, minha preparação, como primeira rodada, tô bem de boa ainda. Meu plano era jogar o básico, jogar a Nadior. A Nadior, no caso, qual o plano aqui? Tá. Aí ele joga aqui, eu jogo aqui. Não. A Nadior, no caso, tá. Joga aqui, eu jogo aqui, ele vem pra cá, eu jogo F6, ele joga C3 e eu jogo A6. Aqui, ó. Variante Nadia da Siciliana aqui, segundo o banco de bases daqui, vou voltar uma rodada do Lichess, é a variante mais jogada da Siciliana. Aí, tipo, como é a variante mais jogada, mais fácil de tu estudar, tem muito vídeo, muita coisa, muito material bom para tu estudar, é a variedade que é assim, a variação da Siciliana que eu meio que escolhi jogar e meio que tento dominar, né, na medida do possível, e me aprofundar. Até porque ela te dá bastante também opções. Dá pra tu jogar posicional, dá pra tu jogar dinâmico. Assim, é uma posição que para você trabalhar no xadrez de maneira geral, ela é muito boa. Entendeu? Tanto é que é a mais jogada. Bob Fischer jogou, enfim, Fir no Brasil joga, Crico, enfim, a Rafael Leitão é uma posição muito boa. Enfim, meu plano inicial era entrar na Nadiaf, até que ele veio com um C4, que é o lance, é um dos. Ih, nem tem na base. É o Bispo C4, nem tem na base. Tem sim. É uma variação moderna. Aí ele veio com esse Bispo C4, que é padrão. Aqui eu podia jogar já. Tem muitos que iriam jogar E6. Só que eu não preciso o E6 com intenção já de defender o peão de F. Só que você não tem tanto essa necessidade de jogar, no caso, E6 agora, porque tipo, você tem um tempo ainda, entendeu? O que que acontece? Você não tem essa obrigação. Você tem um tempo, tipo assim, o que eu fiz? Eu joguei cavalo F6, porque ele ainda não está explorando um ponto de o peão de F. Aí ele jogou. Foi o lance que ele me surpreendeu, eu queria analisar, tá? E5. Aqui o padrão foi o que eu fiz, tá? D por E, aí ele jogou cavalo, aí eu joguei. Aí sim, D por E e cavalo, pô, ele tava com a ideia de atacar aqui, ó. De me dar o duplo, né? Com a intenção de atacar dama e torre. Aí sim. Que esse bispo aqui, cara, normalmente quando você joga siciliano, esse bispo vem aqui, uma hora você vai ter que fazer E6, tá? Você não vai poder jogar aquelas variações de E5. Aí sim eu fiz o E6. Pode parecer até muito safe, mas tipo, você tem que fazer por causa do peão de F, pra você criar uma barreira e meio que dar uma minada nesse bispo aqui, ó. Nessa diagonal aqui, ó. Aí segui na partida, ele rocou, eu joguei E7, bispo E7. Ele jogou isso aqui, creio eu, com ideia de depois jogar isso aqui. Pra mim tava de boa, eu roquei. Eu podia ter jogado cavalo C6, que também não seria ruim.
Mas, tipo, quando eu jogo siciliana, eu não gosto de perder muito tempo, né? Fazendo. Demora muito pra fazer o rock, que, tipo, sei lá, já aconteceu muito, tipo, ele já tá rocado, demora pra ser rocado, o cara vir estourar a posição e dar ruim, eu passar o jogo todo tomando sufoco e na maioria das vezes perder. Então, tipo, é uma lição que fica da siciliana, não demora muito pra rocar. Aí eu roquei, ele fez o D4 que eu já esperava, troquei, que com certeza é o melhor lance, troquei, aí sim chegou o cavalo C6. Cavalo C6, aí ele jogou bispo E3, talvez não seja o melhor lance da posição, ele tinha de repente a opção de fazer aqui F4, tinha a opção de fazer G4 até, enfim, ele podia avançar essa rapaziada, ele podia jogar cavalo C3, enfim, E3 é um lance bom, mas enfim, não quis dizer muita coisa não. Aí eu fiz o A6 com a ideia de um dia fazer B5. Aí ele fez o C3 dele, completando o desenvolvimento. E aí que tá. Pra mim isso aqui foi troll, ó. Eu ter tomado esse cavalo. Aqui pra mim, o certo seria jogar E7. Porque o que acontece? Eu tenho que ativar esse meu bispo. Assim, eu tenho que tomar cuidado para tirar esse meu bispo da proteção desse peão. Porque nesse tipo de variação, pode ter a possibilidade dele jogar, sei lá, isso, dele sacrificar o bispo aqui, a dama chegar pra cá, ó. Dele sacrificar o bispo aqui, a dama chegar pra cá ou pra cá e começar a bater no meu rei. Ele já tem um bico apontado pra cá, já tem o cavalo marcando já aqui, já tem o cavalo marcando aqui, aqui. Enfim, o meu movimento aqui, tipo, eu não podia tirar esse bispo daqui. Porém, eu quero fazer B5 também. B5 para tirar, para empurrar esse bispo para trás e ganhar um tempo de cima dele. E também tenho ideia de fazer B7 para dar uma liberada na coluna da minha torre. E eu quero fazer ou B7 ou C7. E tipo assim, quero fazer esses lances. Tenho a ideia de um dia, quem sabe, jogar aqui D7, conectar minhas torres, o que é muito importante, ó, deixar as duas torres conectadas. E, enfim, eu tenho vários planos na Siciliana. Assim, meu sonho aqui, tirar o bispo pra cá, a dama pra cá, as duas torres conectadas e de algum jeito eu conseguir colocar o cavalo aqui. Entendeu? O meu cavalo aqui, ou tirar esse cavalo daqui. Só isso. É um dos meus sonhos. Eu podia ter jogado, agora que eu tô vendo. Nesse lance eu podia ter jogado D7, podia ter jogado D6, que também seria jogável. Ou esperar a troca. Que assim, o padrão, cara, que eu acho que o que me sacaneou, que o padrão quando se chega nessas posições, na maioria das vezes você nem desenvolve o cavalo. Pelo menos o que jogaram contra mim. Não sei aqui no Lixé. Deixa eu ver se eu já joguei essa posição no Lixé. Não, não cheguei. Eu saí do meu campo. Devo ter saído do meu campo de. Coisa. Ah não, Salgueirinho tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver, Salgueirinho. Ah lá, eu saí. Foi a primeira vez que eu joguei, ó. Eu tive que jogar D por E5, D por E. Enfim, aí acabou que, pra não prolongar muito o vídeo, eu troquei o cavalo. Eu troquei os cavalos. Aí eu troquei os cavalos. Que não é troll, tá? Como vocês podem ver aqui. A engine dá zero, tá ligado? Só que, tipo assim, começa a ficar meio chato. Enfim. Aí eu troquei as damas. Aqui eu troquei as damas com que eu já tava começando a me sentir afogado com esse peão, com esse bispo. Até como maneira de coisar, mas eu poderia tranquilamente manter as damas, tá?
Jogar cavalo D7, dama. Isso, cavalo D7, dama C7 e começar a manobrar minhas peças. Aí pra fazer B5 e depois podia jogar aqui, ó, só pra ilustrar. Trocou. Eu podia jogar cavalo D7, dama D7, bispo B5, quer dizer, fazer o B5 com ideia de bispo B7. Mas aí, tipo, eu comecei a me sentir apurado, tá? Ah, um torneio de rápidas. Enfim, que é o costume às vezes de jogar Blitz. Aí eu fiz o cavalo, aí ele defendeu, chegou F4, que pode ser um saco. Enfim, aí eu fiz, porque o problema dessa posição aqui normalmente é chegar G5. Eu vi que eu tinha tempo para G5, mas tipo, eu não tinha muito tempo, aí eu meio que comecei a propor trocas. Aqui ele tinha que trocar. Aí eu pensei que tinha no meu cálculo, meio que pensei que tinha alguma possibilidade para mim. Enfim, que eu ia tirar o bispo dele. Só que eu só tinha essa casa. Eu vou até fazer isso, depois eu manobro meu cavalo para cá. Sem o bispo preto, né? Ele enfraqueceu as casas pretas, eu poderia usar isso a meu favor. Aí ele jogou, fez o B4 dele, eu tive que recuar para D7, que já era um plano meu no cálculo, tá? Aí ele fez o G4, eu tô na atividade, aí eu fiz, evitei o G4 jogando o B6, é uma parada que o Crico fala. Quando tu vê que vai chegar o G5, cara, tu tem que fazer alguma coisa, tem que fazer tudo para evitar o G5. O normal é você estourar a posição e atacar do outro lado. Aí ele recuou. Aí eu meio que tirei o bispo com D7. Ele jogou A4. Eu joguei. Ativei a torre na coluna C, né? Coluna vazia. Ativei minha torre. Ele protegeu. Melhor lance. Eu nem tava esperando a real. Tava esperando que ele. Isso aqui eu nem contei. Tava esperando que ele tirasse o cavalo pra eu ganhar o peão, o Arnaldo aqui, ó. Aí ele veio e protegeu. Aí eu ataquei a torre, até como maneira de dar uma desafogada. Vim pra cá, joguei D8, ativando, trazendo a minha última peça. Ele trocou. Aí eu, pô, pra mim tá de boa, ganhei a coluna. Aí ele fez o B5. Talvez fosse melhor ele fazer o G5 aqui. Nem sei, deixa eu ver o que a engenharia dá. Se ele fizer B5. Ele tinha G4 pra trocar e jogar G5. Viu? Era o melhor mesmo. Aí ele fez o B5. A máquina da que eu tinha que trocar, ó. Estoque peixe da que eu tinha que trocar para depois então eu acho jogar o não e trazer o bispo para cá. Só que eu não gostei muito porque eu fiquei muito acuado, pô. Eu fiquei parecendo até uma posição que o Crico, mas o Crico ele tem que jogar aqui, ó. Ele traz o bispo para C1. Tava jogando até uma posição de rei, peão rei contra o de Berardino, ele joga C1. Aí, tipo, fica muito acuado, mano. Fica muito acuado. Mas eu não ficaria tanto porque eu estaria batendo nesse peão aqui, ó. Ele depois até tem como defender, trazer o bispo pra cá, pra dar liberdade pro cavalo. Enfim, meu bispo vai ficar muito preso, o cavalo dele já tem mais mobilidade que o meu, o cavalo dele tem uns pulos pra cá, que é bem chato. Enfim, pra cá não é tão chato. Tem um pulo pra cá que é bem chato, tem pulo pra cá com ideia de trazer o cavalo aqui pra lá do rei pra encher o saco também. Aí eu, enfim, não curti muito essa linha. Aí eu preferi trocar novamente o tema da coluna C. E o que acontece? Aqui eu calculei, aqui foi o que de fato aconteceu. Eu calculei aqui, ó, os dois peões na mesma aula, só que eu tenho um tempo sobre a torre dele. Tipo, aquele que quer trazer a torre para me atacar, a minha atividade de torre é maior, que é muito importante no final de torre. Isso aqui tá empatado, tá? Bem jogada, ela é mega empatada. Aí, enfim, eu tomei. Ele jogou aqui, o que a máquina já considera um erro. Nem sei qual é o lance mais certo. Eu acho que é trocar pra jogar G5, não é? Se troca pra jogar G5. Ah lá, viu? Troca. Não. Aí tem aqui, aqui também joga. Enfim.
O mais certo é querem jogar isso, ou, enfim, aí ele já comete o primeiro erro dele, que foi jogar essa dama aqui com ideia. Eu até entendi, tá? Jogar dama aqui com ideia de dama lá. Aí dama aqui com ideia de dama lá. Eu acho que aqui eu tentei ser profilático, tá? Eu, pô, vou dar uma pro meu rei, porque obviamente ele tá ameaçando dar o gavetaço aqui. Aí eu, pô, vou jogar o. Só que o computador da dama G5, que eu achei que é um lance muito forte da posição, ó. Aqui, aí ele joga aqui e isso, eu tomo aqui. E aqui ele tá na merda, porque eu ganhei um peão. Porque eu ganhei o peão. Ele pode jogar aqui com a ideia de compensar, tá? Mas aqui, ó, eu tenho esse e tô ganho. Os dois, 3 contra 2, ele tem um peão isolado lá, mas aquele peão não vai fazer nada. Enfim, ainda tá tomando cheque. Meu rei sai fácil daqui, chega até o meu rei tá mais em jogo, mas eu não vi não. Aí eu joguei profilático, tentei ser profilático H6, mas foi errado. Aí aqui ele perdeu o jogo. G5. G5, aula de cálculo básico, aqui ele perdeu o jogo. Que ele perdeu o jogo. Que novamente ele tinha F5, que aqui eu dei mole. Ele tinha um chequezinho dele lá, que o computador dá, mas eu acho que não, F5 não dá bom também agora não. F5 agora eu parei pra pensar, não dá bom não. Mas ele tinha um cheque dele. Tinha um cheque dele, eu ia ter que sair. Aí sim ele volta pra sétima, tentando jogar a sétima. Eu não posso entrar aqui que eu mesmo entrando, pra mim ficaria perigoso com essa avalanche de peões, mas aí ele tem aqui e tá muito empatado ainda. Que ele chega aqui, ele defende a rapaziada. Enfim, eu ganho, mas não ganho esse peão aqui, mas esse peão não vem pra muito lugar não. Que aí eu tenho que afastar. Parece até o final que o Nepomiati e o Calcio empataram recentemente. Aí, enfim. Aí ele deu esse mole aqui, trocou, aí a Engine ele tá dando barra, tá dando vantagem. Aí eu vim tal, ataquei 2 peões por um, aí sim ele deu cheque, mas já não adiantava de muito. Aí eu dei o cheque, tá? Aí tomei, ele ameaçou, aí eu vim pra cá pra tomar. Usei da malandragem, passei a banda nele, dei cheque, tomei. Eu vi que ele tinha que perder um tempo ainda aqui. Aí eu vim pra cá, aí eu defendi, ele tentou jogar, atacar aqui, aí só foi condição só. Pá, pá, pá. Aí subi nos peões sem pressa, que é o que eu já perdi muito final. Aí ele jogou aqui, eu cobri. Aí eu joguei aqui, eu tomei. Aqui minha intenção é claramente trocar as torres. Se ele me desse mole, aqui eu acho que o Egino até errou pra ele. Porque, tipo, ele não pode dar lá, viu? Eu podia dar o double pay, mas, tipo, nem precisou na real. Eu não tava ficando apurado em tempo, tá? Mas, enfim, eu dei mole. Aí vim, eu só vim cercando só, avançando os peões, pá. Fiz certinho o que o livro mandou, graças a Deus. Que eu acho muito maneiro jogar a final. Aí trouxe o rei e foi isso, tá? Então, rapaziada, eu tô compartilhando esse vídeo aí. Me dá uma moral, tá? Aí no canal, se puder se inscreve, compartilha e tamo junto, tá bom, rapaziada?